Vitor Pereira solta o verbo em cima de trio ofensivo do Corinthians, torcida pede mais contratações e diretoria põe ponto final nessa história, Matheus Vital interessa a novo rival brasileiro e muito mais. Sejam bem-vindos ao canal Timão Mania. Então já roda a vinheta, deixem seu like e bora pro vídeo. Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, sobre ontem não tem muito que a gente lamentar não, viu? Pelo futebol que o Corinthians apresentou ontem, o resultado foi muito justo e diria até que 2 a 0 foi pouco, hein? Não sei se eles entraram achando que seria fácil ou que poderiam decidir na arena caso desse alguma coisa errado, no caso deu, mas eu tenho certeza que ninguém esperava ver o Atlético jogando tão bem daquele jeito, né? O time tá brigando pra não cair no Brasileiro, mas foi só pisar na Copa do Brasil e ver o Corinthians como adversário que literalmente viraram um dragão. Fizeram jus ao resultado e engoliram a gente. E o pior, fiel, não tem nada pra gente culpar além da falta de vontade dos jogadores. Não tinha como reclamar de cansaço, de que o time era reserva, de que o departamento médico tava cheio de jogadores. Não, simplesmente o Atlético tratou como o jogo da vida, entraram com sangue no olho, enquanto a gente tratou como se fosse mais um jogo fácil. Um jogo qualquer, no qual a gente poderia até empatar e decidir na arena. E mais, até como o Vitor Pereira falou na coletiva, a vitória contra o Galo fez muito mal a esse time, né? Os caras ganharam de virada lá no Mineirão e acharam que contra o Atlético Goianiense seria mais fácil. E esse foi só um dos pontos que o Vitor Pereira reclamou na coletiva. Para ele, o único jeito de reverter esse resultado lá em Itaquera vai ser jogando com a faca nos dentes, dividindo cada bola como se fosse a última, da mesma forma que o Atlético fez ontem. Ele quer uma mudança radical de postura e até chegou a falar sobre esse trio Roger, William e Yuri, que depois eu até comento mais sobre. Então assim, o português realmente não ficou nada satisfeito com o que viu e já para esse jogo contra o Botafogo deveremos ter várias mudanças não só na escalação, como também na postura da equipe. Aliás, sobre esse jogo de volta, para quem tá desesperado com o resultado, como que a gente vai fazer para virar esse 2 a 0? Eu acho que o melhor remédio é fingir que isso nem aconteceu. O jogo de volta é só daqui 3 semanas e até lá a gente vai ter um clássico contra o Palmeiras em casa, graças a Deus, e a decisão contra o Flamengo, os 2 jogos. Então tem muita coisa para acontecer ainda. A gente não precisa pensar em como vai virar esse jogo. A gente tem que pensar mesmo em como vai ganhar do Palmeiras e em como vai passar pelo Flamengo nesses 2 jogos. Aliás, sobre o golaço que a gente tomou ali no final do Léo Pereira, eu nem fiquei mais surpreso, viu? Foi assim nos últimos 3 jogos fora. Um bagre que não sabia o que era fazer um gol há muito tempo, chutou lá da casa do cacete e acertou o ângulo. Só mais um dia normal jogando fora de casa, né? Esse Corinthians aí fora de casa é um verdadeiro gatinho. Impressionante, né? O trio Roger, Yuri e William não deve mais aparecer tão cedo nas escalações de Vitor Pereira depois do que aconteceu ontem. Essa formação, que logo na estreia do camisa 7 acabou chamando atenção e gerando altas expectativas na Fiel, teve sua continuidade rechaçada pelo técnico Vitor Pereira, que comentou o seguinte na coletiva: tivemos muitas dificuldades lá atrás, eu escolhi jogar com Roger e Yuri, portanto tenho que assumir a responsabilidade, não conseguimos defender assim, não dá, dessa forma não. Ou seja, nessa ele já deu a letra aí de que não deve mais utilizar essa dupla e logo os 3 juntos também, porque segundo ele, o time perde muito defensivamente. Até por isso, fiel, quando os 3 estiveram em campo, ele tentou compensar a falta de marcação colocando 3 volantes no meio, o que ontem parece que não adiantou muito. Portanto, o Vitor Pereira chegou à conclusão que não dá para jogar com esses 3 juntos, sobretudo Yuri e Roger Guedes. A dupla que, todo mundo esperava que fosse sair alguma coisa. Enfim, a tendência é que essa bomba acabe explodindo mesmo no colo do Guedes e ele seja sacado para a entrada do Adson ou até do Mosquito, que acabam ajudando muito mais na marcação. Mas e aí, será que essa é a única solução possível? Será mesmo que não dá para jogar com os 3 juntos? O Vitor Pereira até tentou, colocando 3 volantes para que, em teoria, eles compensassem a falta de marcação. Mas de novo, será que essa é a única solução possível? Vou dar um exemplo e longe de comparar com esses caras, mas porque alguns times europeus conseguem jogar com 3 atacantes que não marcam tanto e o Corinthians não, e até citando os mais famosos, como o trio MSN, o BBC, Salah, Mané e Firmino. Será que os meias desses times marcam tão bem assim? Porque a gente via que eles não marcavam tanto, faziam ali a recomposição normalmente, mas não era sempre que dobravam a marcação no ponto adversário. Enfim, é só uma dúvida que fica aí no ar. Talvez, se melhor trabalhado nos treinos, dia a dia, ele consiga ali achar até uma solução para voltar a jogar com os 3, e não que seja tão necessário assim, mas obviamente seria muito legal ver esse trio trabalhando junto novamente. O que vocês acham, hein, fiel?
O miúdo com mais minutos em campo desde a chegada de Vitor Pereira, Raul Gustavo, por conta da sequência de jogos e do tempo que já passou em campo nessa temporada sem se lesionar, acabou sentindo a virilha no meio da partida, dando lugar a Balbuena e preocupando o treinador para esses próximos jogos. O jovem ainda será reavaliado para mais detalhes dessa lesão, mas ficou claro que a carga excessiva de jogos acabou ajudando nisso. Dessa forma, para o jogo do final de semana, mesmo que o Raul esteja 100%, mesmo que não seja detectado nenhuma lesão, a tendência é que Vitor Pereira poupe ele para não agravar nada e volte a utilizar o paraguaio junto com o Gil, ou se não, por uma questão até de preferência, com o Bruno Mendes. Ainda assim, mesmo que seja uma lesão, mesmo que essa lesão tire ele de campo por, sei lá, uma semana, 2, 3, pelo menos não vai atrapalhar tanto o funcionamento da equipe, já que hoje nós temos aí algumas peças para suprir essa necessidade caso precise. Ainda bem, né, fiel, mas tomara que não dê nada e que o Raul volte a jogar logo logo. Não relacionado pela terceira partida seguida desde que voltou aí de seu empréstimo, o meia Matheus Vital, de acordo com uma apuração do portal Goal, recebeu o interesse do Ceará em contar com o seu futebol para essa temporada. A ideia dele seria de trazer o jovem por um empréstimo até o ano que vem. Porém, o problema é que isso pode nem chegar a ir para frente, já que os planos do Corinthians para o meia são bem claros. Ou ele fica para servir de opção para o Vitor Pereira, ou ele é vendido. O Corinthians não aceita mais emprestar o Vital nesta temporada, ainda mais porque, fiel, o contrato dele vence no final da próxima temporada, então não faria tanto sentido ele sair agora para voltar faltando 6 meses para acabar o contrato. E o pior é que não existe nem a opção de fazer um empréstimo de meia temporada, de 6 meses, porque esse ano tem Copa do Mundo em novembro e os campeonatos vão ter que acabar mais cedo. Então o desejo do Timão é esse, é encontrar algum tipo de compensação pelo Vital, seja com uma negociação em dinheiro ou até mesmo com direito a porcentagem de uma venda futura, tipo vende o cara de graça, mas mantém uma porcentagem alta para lucrar no futuro, assim como fez com o Madison e o Vitinho. Enfim, de todo jeito eu não vejo por que escantear o moleque dessa forma, tipo colocar ele aí na lista de vendas e se ele não for vendido que fica aí no elenco mofando até o final do ano. Pode não ser mais aquele Vital do Mancini, mas como eu já falei, agregaria muito como uma opção no banco, no lugar ali do Xavier, do Rony, do Bruno Melo, seria mais interessante ver ele do que esses três. E falando isso, claro, com todo respeito ao Rony, mas para mim o Matheus Vital agrega muito mais do que os três. Depois de fazer uma ótima janela, trazendo aí Balbuena, Vera e Yuri Alberto, a diretoria do Corinthians se vê satisfeita em relação ao elenco que montaram e, segundo algumas informações, não pensam mais em fazer nenhuma contratação nessa janela, ainda mais depois do alto investimento em cima do Vera. O problema é que mesmo com essas grandes contratações, a torcida ainda se vê muito incomodada com a falta de opção em algumas outras posições, como por exemplo um meia de criação e um ponta direita. E bem, com relação ao ponta, a informação que eu vi é que o Corinthians não busca nenhum jogador para essa posição no mercado. Se surgir uma oportunidade boa e barata, ok, mas caso contrário, sem chances. Agora, para meia, o entendimento é que realmente falta um jogador, mas o mercado está muito escasso para essa posição. E se eles fossem atrás, fossem fazer essa contratação, teriam que fazer um investimento muito alto, já que se trata de uma peça fundamental para a equipe. Então não dá para qualquer Zé Mané assumir, Então é meio que isso, o Vitor vai trabalhar com que tem até o final do ano e se não achar alternativas terá que procurar na base ou ser muito criativo. Mas e aí, fiel, vocês acham que com esse elenco já é o bastante pra gente ser campeão? Dá pra arranjar alguma coisa? Eu acho que dá, Quando o Renato voltar, talvez as coisas melhorem um pouquinho, mas até lá vamos sofrer bastante, hein? Então, fiel, é isso por hoje, e antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians!